Temos vivido dias de uma correria quase frenética, em busca de bens materiais, e pensamos que somos verdadeiramente abençoados, mas apenas quando nós temos mais e mais. E assim temos passado a maior parte do nosso tempo. Claro que Deus quer nos abençoar, mas algumas coisas precisam ser colocadas em ordem. O Senhor Jesus nos convida a sentarmos frente a frente com Ele, para que algumas verdades nos sejam reveladas. Temos uma herança espiritual, um princípio simples, mas que poderá mudar a nossa vida para sempre. Ele nos convida à mesa, lugar de comunhão, de adoração, de partilhar, de perdão e de restauração. Estar à mesa com o Senhor, mas também com a família, para recebermos instruções e também para darmos o carinho e a compreensão. As pessoas não são perfeitas, nós também não. Mas podemos melhorar, crescer, recebermos o milagre que Ele, o Criador, tem para nos oferecer. Venha você também participar da mesa do Senhor. Você também é convidado. Olá, bom dia. Está no ar mais um programa Geração de Vencedores. E é uma alegria poder entrar na sua casa para ministrar a você e a sua família uma palavra de bênção para a sua vida. E nessa manhã de hoje nós estaremos falando sobre dois tipos de alimento. O alimento do corpo físico, mas também o alimento do espírito. E eu quero fazer uma pergunta a você: do que é que você tem se alimentado? O que é que tem te nutrido? Será que você tem se alimentado de alimentos saudáveis? Será que aquilo que você tem recebido no seu espírito tem realmente trazido a você uma vida e uma vida abundante? Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, permaneça ligado, porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor Jesus vai falar ao seu coração e vai abençoar a sua vida. Chame os seus familiares para você ouvir e participar dessa palavra poderosa que será ministrada a partir desse momento. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 6, nós leremos a partir do verso de número 32. Respondeu-lhe então Jesus: em verdade eu vos digo e vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então os discípulos pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todos os dias nós nos alimentamos, todos os dias nós precisamos reabastecer os nossos corpos, não é verdade? Precisamos ingerir alimentos, e quanto melhores os alimentos, quanto mais puros, quanto mais bem lavados, quanto menos agrotóxico, melhor. Deus fez as coisas de forma tão maravilhosa e tão perfeita, que Jesus nos ensina até fazermos uma oração, dizendo assim: o pão nosso de cada dia. Deus, todos os dias, não deixe de nos dar o pão. É tão triste quando falta pão em nossa casa. É tão triste quando nós sabemos que tem uma casa que tem crianças que estão sem o pão. É tão triste quando nós sabemos que em alguma parte do planeta existem pessoas passando fome. Nós nos entristecemos. Mas a palavra nos fala que existem dois tipos de alimento. Existe o alimento que nós comemos, que nós nos assentamos ao redor da mesa para comer, para sermos nutridos, mas existe também um alimento espiritual, que Jesus diz assim: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus é esse pão vivo que desceu do céu. Então, queridos, quando a gente dá uma olhada para a igreja de Atos dos Apóstolos,
Todos os dias, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, eles se assentavam ao redor da mesa, tinham comunhão, estavam também no partir do pão. Nós temos dito que nós precisamos nos assentar à mesa, enquanto igreja, enquanto povo do Senhor, mas também nas nossas casas, porque mesa é lugar onde nós aprendemos a perdoar, onde nós reconciliamos, onde nós mudamos, na verdade, aquilo que nós estamos vivendo. Por isso que nós precisamos estar atentos. Quando nós vamos ao supermercado comprar os alimentos, nós olhamos no rótulo o que é que tem, do que é que foi feito, do que é que se compõe, porque nós precisamos de um alimento bom. Infelizmente, muitos jovens, muitos adultos e até mesmo muitas crianças não têm se alimentado direito. Têm se alimentado de batata palha, têm se alimentado de lanches, de sanduíches, de coisa que na verdade não é tudo aquilo que nós precisamos, que o nosso organismo necessita para que nós sejamos fortes, para que nós sejamos saudáveis, para que nós sejamos sadios também. E outra coisa é o alimento espiritual. Se o meu corpo precisa do pão, precisa do alimento, o meu espírito também, ele necessita do alimento. E eu alimento o meu espírito com aquilo que eu ouço, com aquilo que eu recebo, com aquilo que os meus olhos veem. Eu vou me alimentando e o meu espírito, ou ele passa a ter vida e uma vida abundante, ou ele se enfraquece. Por isso que eu quero que você entenda uma coisa: Jesus é o pão vivo que desceu do céu, mas Jesus também é a palavra. E o que é que nós fazemos? A gente vem à casa do Senhor, a gente vê os programas, a gente ouve a palavra de Deus, porque na verdade Jesus é a própria palavra que vai nos alimentando. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você está sendo alimentado, você está sendo nutrido, você se torna uma pessoa forte espiritualmente. E é exatamente disso que nós precisamos todos os dias. Precisamos de pessoas fortes espiritualmente, pessoas saudáveis, pessoas que estejam firmadas na rocha. Firmadas por quê? Porque estão ouvindo, estão aprendendo, estão recebendo a palavra do Senhor. Eu quero que você entenda isso, por favor. Por isso que as músicas que você ouve alimentam o seu espírito. Quais são as músicas que você tem ouvido? Os livros que você lê alimentam o seu espírito. Quais são os livros? Aquilo que você vê na internet alimenta de forma boa ou de forma ruim o teu espírito. O que é que você tem visto na internet? Entenda isso, por favor. Por isso que a palavra de Deus, ela vem nos ensinando como é que nós podemos nos fortalecer, como é que nós podemos ter um espírito firmado, como é que nós podemos, na verdade, estarmos firmados na palavra, que é a própria palavra do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus. Dependendo daquilo que você ouve, dependendo das canções que você ouve, dependendo das conversas que você ouve no seu dia a dia e que você assimila no seu espírito, pode ser que essas palavras, que aquilo que você tem ouvido, seja como uma espécie de entulho que acaba entrando nos seus ouvidos, acaba entrando na sua alma. E uma pessoa, quando tem a sua alma entulhada por tantas coisas que na verdade não significam nada, não edificam, uma pessoa com a alma entulhada, ela não consegue ouvir a voz de Deus. Ao passo que quando nós começamos a arrancar da nossa alma todo entulho, quer seja de inveja, quer seja de tristeza, quer seja de orgulho, coisas que nós vamos arrancando de dentro de nós,
e ministrando perdão, e também pedindo perdão ao Senhor, nós vamos, na verdade, fazendo uma limpeza em nosso espírito, para que a gente possa receber a palavra, e não apenas receber a palavra, mas como ter essa palavra no nosso coração, e proferirmos essa palavra, e também vivermos pautados, alicerçados na palavra. Essa é a grande diferença de alguém que se alimenta da palavra de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa, por favor. Quando Jesus estava no deserto, enfrentando a batalha terrível, frente a frente com o diabo foi sugerindo coisas a ele: faça isso. Você está passando aperto? Faça isso, faça aquilo. Por que você não transforma as pedras que você está vendo em pães? Você tem poder para isso. E Jesus, que estava fortalecido espiritualmente, todas as provocações que ele foi recebendo do inimigo, ele foi respondendo de acordo com a palavra de Deus. Ele disse: Satanás, olha, assim diz a palavra do Senhor. Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. E foi dessa forma que o Senhor Jesus, ele combateu, ele venceu as forças malignas, ele pôde superar aquela situação difícil que ele estava vivendo. Por isso que eu quero que você entenda uma coisa, querido. Ao vir à casa do Senhor, ao ouvir a palavra do Senhor, guarde essa palavra. O salmista Davi diz assim, ele disse assim: eu guardei a tua palavra em meu coração, Senhor, para eu não pecar contra ti. Eu trouxe a tua palavra para dentro do meu coração, e diante das adversidades, diante dos problemas, eu apresentei a tua palavra no meu espírito, e eu venci toda e qualquer batalha. Então, querido, por favor, entenda isso. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você recebe a palavra do Senhor, quando você, ao ouvir a palavra, traz a palavra para dentro do seu coração e permanece conectado a essa palavra. Jesus compara a uma árvore que tem os seus galhos, e os galhos dão frutos, e Jesus é essa árvore. E nós somos os galhos. Mas para que a gente possa dar frutos, necessariamente precisamos estar conectados à árvore, ao tronco. É assim que funciona. Jesus diz assim: se a minha palavra estiver em vós, e vós estiver em mim, tudo o que pedires ao Pai em meu nome, o que é que Ele vai fazer? Ele vai te conceder. Por quê? Porque você está ligado à videira verdadeira, que é o próprio Jesus. Você estará ligado à fonte, e é exatamente essa fonte que te traz paz, essa fonte que te traz alegria, essa fonte que traz saúde, essa fonte que é capaz de mudar radicalmente a vida de uma pessoa, quando estamos ligados à palavra, ou seja, quando nos alimentamos da palavra do Senhor. Quando recebemos a palavra do Senhor e trazemos essa palavra para o nosso coração e passamos a viver essa palavra. Eu quero que você entenda uma coisa, querido. Uma coisa é quando ouvimos e guardamos a palavra no nosso intelecto. Algumas pessoas dizem assim: eu sei tantos versículos da Bíblia. Que bom que você sabe tantos versículos da Bíblia. Mas que bom quando você sabe versículos da Bíblia, mas não apenas sabe, mas você vive os versículos que você conhece. Ou seja, você está se alimentando daquilo que você recebe. Porque na verdade nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Nós somos aquilo que nós vivemos. Nós somos aquilo que nós aprendemos. E o que é que nós estamos aprendendo? Nós estamos nos alimentando, nós estamos recebendo a palavra do Senhor. Existe uma história
que está em 1 Reis, capítulo 19, do verso 5 em diante, a história de um profeta. Um profeta que tinha, na verdade, passado uma batalha terrível. Um profeta chamado Elias. Mas Elias, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo tendo vencendo tantas e tantas batalhas, mesmo tendo enfrentado alguns falsos profetas e feito com que Deus mandasse fogo dos céus, Elias recebeu algumas palavras de maldição de uma mulher terrível, de uma feiticeira do inferno, que enviou umas palavras que ia derrotá-lo, que ia acabar com ele. E ele recebeu aquelas palavras, ele se alimentou daquelas palavras. E aquele homem forte e valente, aquele homem preparado no espírito, ao se alimentar daquelas palavras tóxicas, ao se alimentar daquelas palavras malditas, ele acabou se tornando contaminado. E disse a palavra, no capítulo 19, no verso de número 5, diz que ele deitou e dormiu, mas antes ele tinha falado com Deus. Imagine você, o profeta Elias, ele chegou para Deus e falou assim: Senhor, minha vida não faz mais sentido, Senhor, eu prefiro morrer, Senhor. Por quê? Porque ele tinha se alimentado de uma palavra muito tóxica, e ele acabou entrando em uma depressão profunda. E Deus enviou até Elias um anjo, e disse aquele anjo a Elias: Elias, levanta-te. Elias, se alimenta. O que é que você está fazendo? Sai desse lugar. Elias, sai desse lugar de acomodação. Sai desse lugar em que você, na verdade, está vivendo uma situação complicada. Sai desse lugar de tristeza, porque você alimentou de coisas que não devia. E sabe o que Deus fez? Deus enviou um corvo para alimentar, para levar alimento para aquele homem. E assim que ele se alimentou, assim que ele viu o poder de Deus agindo na vida dele, ele se levantou e seguiu por uma longa jornada. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Quando você se alimenta da palavra do Senhor, quando você se fortalece da palavra do Senhor, você está, na verdade, se preparando para uma grande jornada. Talvez você estava quase desistindo de algumas coisas. Talvez você estava quase desistindo do seu casamento. Talvez você já estava até desistindo do seu trabalho, eu não sei. Alguns estão desistindo até mesmo da sua vida. É verdade, algumas pessoas dizem assim: a minha vida já não faz mais sentido. Por que é que eu vou viver? Minha vida não tem mais razão pela qual eu devo continuar vivendo. Foi o que o profeta falou com Deus. Mas Deus disse àquele profeta: se alimente. É tempo de você se alimentar. É tempo de você seguir adiante. É tempo de você levantar a cabeça. É tempo de você fincar as suas raízes. Mas as nossas raízes precisam ser como uma planta. A nossa vida, queridos, é como uma planta que precisa ser regada. Uma planta que não é regada, ela morre. É verdade? Quando nós recebemos a palavra de Deus, na verdade nós estamos regando as palavras que nós recebemos no decorrer da nossa vida. Nós estamos nos fortalecendo, nós estamos, na verdade, buscando os nutrientes necessários para que a gente possa continuar seguindo adiante. Porque o projeto de Deus para com a sua vida não terminou, não se acaba por aí. Deus tem mais coisas pela frente, Deus tem mais uma grande jornada pela frente. Eu não sei se você está recebendo essa palavra. Não é tempo de desistir, é tempo de se assentar à mesa do Senhor, receber a palavra do Senhor, se fortalecer na palavra do Senhor. Por quê? Porque somente assim nós poderemos continuar,
Somente assim nós poderemos cumprir o projeto, aquilo que Deus tem desenhado, aquilo que Deus tem feito, reservado, arquitetado para cada um de nós. Por isso Jesus, Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Nós estamos recebendo esse pão, nós estamos nos alimentando desse pão. Por quê? Porque o que nós estamos fazendo é ministrando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o pão que alimenta o nosso espírito. Que bom que nós já alimentamos na nossa casa, que bom que muitos tiveram momentos festivos nesse dia de hoje, mas que bom que nós estamos também recebendo a palavra, para nós nos fortalecermos, para nós seguirmos adiante, para nós levarmos adiante aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Como é que eu me alimento? Eu me alimento da palavra de Deus. Eu recebo a palavra do Senhor. Eu me fortaleço quando eu estou na casa do Senhor, recebendo, me alimentando, trazendo para dentro do meu espírito aquilo que Deus tem para cada um de nós. E o que é que Deus tem para cada um de nós? Deus tem o melhor alimento. Moisés deu um tipo de alimento ao povo, e Jesus falou assim: olha, esse alimento foi bom, foi maná, foi codornizes, foi água que saiu da pedra, mas eu tenho um alimento ainda melhor, porque eu alimento o espírito através da palavra. Que Deus possa te abençoar, querido, nesse dia de hoje, que a palavra de Deus possa entrar no seu coração, mas que você possa também ter fome da palavra, ter sede da palavra, que você possa dizer assim: eu não consigo viver sem essa palavra me fortalece, essa palavra me alimenta, essa palavra nutre o meu espírito, exatamente para que saia da sua vida, talvez tantos alimentos que não te fizeram bem, não é verdade? Hoje você está recebendo a palavra do Senhor, e é essa palavra que é a palavra de vitória, que é a palavra de bênção para a sua vida, para que durante esses próximos dias você possa se lembrar que você precisa se alimentar e se fortalecer da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente, ricamente, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe os amados. Olá! Que o amor de Deus possa estar entrando no seu lar. Palavra de poder ministrada pelo Bispo Hipólito. Nós, como mulheres que amamos a Deus, precisamos entender o fundamento da verdade de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 32, Jesus fala muito claro aos nossos corações: meu Pai vos dá o pão do céu. Aqui na terra qualquer um pode nos dar o pão, mas o pão do céu, este que nos dá direção, que nos dá vida e vida em abundância, somente o Pai Celestial pode nos dar. Por isso necessitamos estar cada vez mais íntimos dele. Veja que coisa maravilhosa! A Bíblia nos fala de uma mulher chamada Radassa ou Rainha Esther. Isso mesmo, ela estava no palácio, comendo a comida do rei, bebendo a bebida do rei, mas ainda não havia percebido a autoridade que ela exercia. O seu povo estava passando por dificuldade e ela estava sem entender como ajudá-los. De repente, ela entendeu que ela podia ativar sua autoridade diante de Deus, declarar que ela fazia parte de um reinado poderoso e que poderia libertar seu povo. A Bíblia diz no livro de Esther, a partir do capítulo 5, que ela entendeu qual a arma poderosa que havia dentro dela, que precisaria ser ativada. Imediatamente ela comunicou com suas criadas e disse: iremos apregoar um jejum e vencer essa batalha. Ela tinha influência, ela estava no palácio,
mas ainda não conhecia qual a grandeza de preparar um banquete e expor as necessidades. Através daquele jejum, ela preparou um banquete, apresentou-se ao rei e o cetro, que significa autoridade, foi dado àquela mulher. Deus estende o cetro para mim e para você, dizendo: sente-se à mesa, comece a ativar o alimento espiritual que já foi derramado dentro de você. Creia que Ele te dará estratégias de vitória, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Por isso nós convidamos vocês a sentar à mesa no Ministério Deus Forte, fazer parte desse grande banquete que foi dada a estratégia à Rainha Esther e dá a você também. Por isso eu te convido a estar conosco amanhã, às 19h30, na rua São Pedro, 1239, porque eu quero te dar um grande abraço e um beijo no seu coração. Ao chegar ao final desse programa, eu tenho uma coisa muito especial a falar com você. A primeira delas é que o Ministério Deus Forte tem casas de oração, tem células bem próximo à sua casa. Esteja procurando saber onde é que o pessoal do Ministério Deus Forte se reúne, próximo à sua casa, aqui na cidade de Uberaba, e participe de uma das nossas células. São momentos preciosos, momentos de muita alegria, momento de comunhão, e você não pode deixar de participar dessas casas de oração, onde Deus tem realizado grandes coisas, grandes milagres têm ocorrido nessas nossas células de oração. A segunda coisa é que venha participar de uma das nossas celebrações do Ministério Deus Forte. As portas do ministério estão abertas para te acolher, para te abençoar, para te acompanhar, e certamente a sua história vai ser transformada. Talvez você esteja passando momentos difíceis, complicados, mas Deus sempre nos deixa uma possibilidade. Deus tem uma saída para o seu problema, para a sua situação, para essa dificuldade pela qual você tem passado. Mas não deixe de vir, saia da acomodação do seu lar. Com certeza vai valer a pena você vir participar conosco no Ministério Deus Forte, aqui na cidade de Uberaba. Serão momentos maravilhosos, nós temos celebrações durante toda a semana, mas aos domingos de forma especial, nós temos uma grande celebração, onde se reúne todos os irmãos e nós fazemos uma verdadeira festa. A terceira coisa que eu tenho a falar para você, você que tem sido abençoado com esse nosso programa, com essa palavra que você tem recebido, eu quero agradecer a você que tem contribuído através da nossa conta corrente, mas eu quero dizer a você que ainda não tem contribuído, participe dessa bênção. Você vai estar contribuindo para que a palavra de Deus possa chegar mais distante e possa chegar em tantos e tantos lares, e vidas possam ser abençoadas e famílias possam ser transformadas. E ao final desse nosso programa eu quero orar por você. Feche os seus olhos aonde você se encontra. Deus poderoso, Pai de bondade, abençoe essa família. Tome, ó Deus, essa vida em tuas mãos, guarda, proteja, transforme a história dessa família. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.